esse equilíbrio organizacional, ele vem muito da questão do que nós podemos chamar do que se busca hoje. Hoje, a relação hoje das organizações com as pessoas é uma relação de ganha-ganha. Né? Essa é uma relação mais atual, porque antigamente essa relação era de ganha-perde, onde apenas o empresário ganhava e o colaborador ia lá, trabalhava, né? Ajudava a fazer o bolo e ele levava uma pequena fatia do bolo. Hoje não, hoje você tem uma fatia muito maior, então você tem uma relação de ganha-ganha. Isso acaba fazendo, através desse equilíbrio organizacional, levando as empresas a terem uma maior competitividade, a se posicionar no mercado. Quando você consegue visar esse equilíbrio aqui, organizacional nas empresas, você consegue fazer o quê? Você consegue motivar as pessoas que trabalham com você, as pessoas que trabalham nas organizações. Hoje, atualmente, as pessoas são motivadas, buscam a motivação em que aspecto? Financeiro? Também, mas não é só isso. Essa busca pela motivação, ela vem muito mais em aspectos sociais. Ela vem numa questão social, que é o quê? Que é um retorno de quê? Treinamento, né? Capacitação, que é auxílio saúde, auxílio alimentação, vale transporte. Então, esses tipos de benefícios que a empresa oferece para o colaborador, acaba motivando ele a trabalhar nessa forma aqui, a trazer um equilíbrio para a organização, fazendo com que ela tenha uma competitividade, um ganho de competitividade, fazendo com que ela possa se manter competitiva no mercado, que é o que todas as empresas buscam, justamente numa época onde as pessoas são muito importantes, não tem como você separar mais pessoas da organização. Não, é uma coisa só. E quando a organização perceber isso, ela tem um ganho em competitividade. Você vai motivar o teu colaborador a fazer com que a empresa tenha esse equilíbrio, a fazer com que a empresa se direcione para a competitividade, fazendo o quê? Motivando ela. De que forma? Através dos benefícios, muito mais sociais do que de remuneração. As pessoas se sentem motivadas. Quando ela se sente motivada, ela tem o quê? Ela tem o comprometimento. Né? Esse comprometimento é o que faz com que as pessoas vão além das expectativas dela. Faz com que elas fazem mais do que elas gostariam de fazer. Né? Mais do que elas estavam dispostas a fazer. Elas fazem sem perceber. Elas fazem por, às vezes, até amor à causa. Né? Então, nós temos aqui 3 tipos de comprometimento. Nós temos o comprometimento chamado afetivo. Nós temos o comprometimento instrumental. E também tem o comprometimento normativo. Né? Então, o que é o comprometimento afetivo? É aquele relacionamento de afeto que a pessoa tem com a empresa, né? Em que ela não se sente vontade de sair. Ela pegou o amor pela empresa, ela tem um vínculo muito mais do que financeiro, ela tem um vínculo pessoal, ela está lá desde o início, ela cresceu, ela se vê parte do processo. Então, ela acaba tendo um comprometimento com a empresa afetivo, um comprometimento muito mais de afeto com a empresa do que com qualquer outra coisa. Quando a empresa o colaborador tem um comprometimento instrumental, chamamos de um comprometimento de troca. Ela busca o quê? Eu dou o meu melhor e você me remunera por isso. Né? Eu trabalho, eu faço meu trabalho bem feito e você me remunera. Quando eu achar que eu estou fazendo muito mais do que a empresa está me pagando, a organização, eu começo a querer buscar alguma outra coisa. Eu vou querer substituir, buscar um novo trabalho, uma nova organização. Então, eu tenho essa troca, essa relação de troca entre colaborador e organização. O comprometimento normativo, ele vem de uma norma, né? É quando a empresa, ela passa, então, o colaborador passa a ter um relacionamento com a organização muito mais por lei do que por qualquer outra coisa. É como se ele fosse meio obrigado a continuar na empresa. De repente, a empresa ela pagou um treinamento para ele, pagou uma qualificação e ele tem que ficar um determinado período lá. Então, ele se sente uma obrigação de se manter dentro da empresa. Agora, é claro, sabe, pessoal, que tudo isso aqui está atrelado ao quê? A uma liderança. Né? Você manter a pessoa
motivada, comprometida, em maior ou em menor grau, vai depender muito mais da liderança que ela tem sobre as demais pessoas. Porque nós temos o quê? O líder, né? Você tem aqui as pessoas e você tem aqui a organização. O papel do líder é fazer o quê? É conectar, né, as pessoas à organização. Quando as pessoas se sentem motivadas, se sentem comprometidas, elas têm amor por aquilo que ela está fazendo, elas gostam, são bem remuneradas, elas têm, né, elas são apoiadas por uma liderança, né? E existe uma diferença entre liderar e gerenciar. O líder, né, o gerente, ele administra. O líder, não, o líder inova, né? O gerente tem foco na tarefa, o líder tem foco nas pessoas. O gerente, ele tem um resultado, ele visa resultado a curto prazo. O líder vê resultado a médio prazo, né? O líder, ele faz o quê? Ele faz com que todas as pessoas se movimentem a trabalhar em prol daquilo que ele está se propondo a fazer, na ideia dele, no papel, na ideia que ele levantou. Ele consegue fazer com que as pessoas se mobilizem a favor dele. Ele consegue fazer com que as pessoas comprem a ideia dele. Então, o líder, ele é muito mais do que eficiente, porque eficiente é o gerente. O líder, ele é eficaz, porque o líder faz mais do que o papel dele. Ele sempre supera a expectativa, não só da organização, como também dos seus colaboradores. Então, existe essa diferença. E quando a organização consegue montar todo esse esquema, né, trazer as pessoas para essa questão de serem liderados por uma pessoa que consegue motivar os seus colaboradores a trabalhar felizes, animados, em prol de um maior resultado, ela consegue ter uma maior competitividade. Porque pessoas motivadas, pessoas comprometidas, o resultado só pode ser maior competitividade. Então, pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço. Eu espero que vocês realmente vá lá e arrasem no seu concurso. Eu tenho certeza que pessoas que sabem para onde quer ir, né, eles sabem o caminho certo. E você escolheu o caminho certo quando escolheu o Alfa Concurso. Então, por isso que eu tenho certeza que você vai arrasar lá. Conto com você. Boa sorte. Olá, meu aluno, minha aluna. Eu me chamo Isabel Rossoni e vou acompanhar você agora pela próxima meia hora. E nós vamos falar nesta meia hora de um assunto que, obviamente, está no seu edital do concurso para o MPU. Que assunto é esse? Afinal, do que trata a Isabel Rossoni quando ela vem falar com você? Da chamada ética no serviço público. Então, é da ética no serviço público que nós vamos falar, obviamente, nesta oportunidade. A ética no serviço público. Ah, muito bem. O professor Facchini certamente falou a respeito da ética no serviço público, ou falará, mas o professor Facchini trata do que nós chamamos da ética 2 do seu edital. Porque a ética no serviço público, este tópico no seu edital, traz, na verdade, uma espécie de introdução, falando sobre a ética geral, ética e democracia, ética e cidadania, e vai adentrar a letra do Decreto 1171. Aí, no que tange a lei de improbidade e outros dispositivos, o professor Facchini é o professor quem trata da chamada ética no serviço público no que tange aquela matéria. Nós vamos tratar hoje, em especial, da ética no serviço público, mais especialmente do chamado Decreto 1171 de 94. Então, o que eu preparei para você com relação a esse decreto? O Decreto 1171 de 94. Eu separei, na verdade, fiz um estudo de várias assertivas que a CESP costuma cobrar repetidamente, recorrentemente, com relação a alguns dispositivos deste decreto, do decreto 1171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, eu separei aqueles que a CESP mais tem cobrado, seja com relação às regras deontológicas, seja com relação aos principais deveres do servidor público, seja com relação às vedações ao servidor público, ou então, por fim, com relação às chamadas comissões de ética. Tranquilo? Então, nós vamos começar, na verdade, pelas chamadas regras deontológicas. Regras deontológicas. Eu vou abrir um pequeno parênteses para
esclarecer a você o que significa deontológica. Porque regra, todos nós sabemos, é sinônimo de norma, regra ou norma. Agora, deontológica, nem todo mundo sabe o que é. Então, seria importante esclarecer. Vamos esclarecer rapidamente. Deontológicas vem de deontologia. Nós poderíamos bipartir a palavra, separar a palavra em duas, em prefixo e sufixo. E o prefixo, o deonto, quer dizer, então, dever. Deonto significa dever. E lógica, logia, significa estudo, ciência, tratado. Então, eu posso afirmar que deontologia significa estudo ou ciência do dever ser, do que é devido, do que é normativo. Agora, dentre as regras deontológicas, veja que eu possuo, na verdade, ou melhor, na primeira parte do Decreto 1171, nós temos cerca de 13 regras deontológicas. Então, dos incisos 1 a 13, eu tenho 13 chamadas regras deontológicas. Agora veja, eu vou ressaltar para você, com base no que a CESP tem cobrado, apenas 2 incisos dos 13. Quais são esses incisos que a CESP despenca de cobrar? Bom, esses incisos são o inciso 1 e o inciso 3. Vamos ficar com o inciso 1 por enquanto. O que o inciso 1 diz? Bom, ele vai trazer a primeira regra deontológica que compõe justamente esse conjunto de 13 regras e que são estabelecidas no início do chamado Código de Ética do Servidor Público Federal, o Decreto 1171. Então, o inciso 1 vai estabelecer que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são chamados de primados do servidor público. Primados do servidor público. O que são primados? Primados são como se fossem princípios, são como se fossem regras essenciais, aquelas regras primeiras que o servidor público tem de observar. Segundo elas, ele tem de orientar o seu comportamento, a sua conduta enquanto servidor, enquanto exercente da função pública. Então você vai decorar, ou melhor, você vai memorizar essas iniciais aqui, que você vai gravar da seguinte forma: DDZEC, DDZEC, D de dignidade, D de dignidade. Outro D, o segundo D, de decoro. O Z de zelo, o E de eficácia e o C de consciência dos princípios morais. Então, estes 5 valores, estes 5 primados, são os primados que devem nortear o comportamento, a conduta do servidor público. Mas em que situações? O inciso esclarece para você. Ele diz que esses primados vão orientar o servidor no exercício do chamado cargo ou então função pública. Mas é só no exercício do cargo ou da função pública que o servidor precisa observar esses chamados primados? Não. Ele também vai observar fora do exercício da função ou do cargo público. Ou seja, o servidor precisa orientar a sua conduta, o seu comportamento, mediante esses primados, não só no exercício do seu cargo ou função, mas também fora dele. Ou seja, leia-se na sua vida privada ou particular. Tranquilinho? Então, isso é o que estabelece a primeira parte, a primeira oração do inciso 1 do Decreto 1171. O que diz a segunda? A segunda vai reunir um outro conjunto de conhecimento. Na segunda parte, nós temos lá que os atos, o comportamento e também as chamadas atitudes do servidor público, elas servem para
o que a gente chama de preservação da honra e também tradição do chamado serviço público. Então, veja, o conjunto de atos, de comportamentos e atitudes do servidor público são responsáveis por preservar tanto a chamada honra do serviço público, do servidor público, quanto a tradição do serviço público ou dos serviços públicos. Esta é a letra, portanto, do inciso 1. Esse inciso 1 é muitíssimo cobrado pela CESP. Então, vamos pegar algumas questões rapidamente para resolver e verificar que a CESP varia muito pouco o conteúdo desse inciso para efeito da sua cobrança. Olha só, eu selecionei cerca de 7 assertivas que a CESP já elaborou, já cobrou em provas, acerca do inciso 1 do Decreto 1171. Eu não vou resolver todas aqui com você. Eu vou separar as primeiras apenas e a gente vai rumar para o segundo inciso que a CESP mais cobra. Tranquilo? Então, olha só, alternativa 1, ou item 1. A conduta do servidor público no exercício do cargo ou função, ou fora dele, deve orientar-se por valores como dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. Foi isso mesmo que nós vimos agora? Foi exatamente isso. Olha só o que eu anotei aqui para você, que a conduta justamente do nosso servidor, aquela no exercício do cargo, adotada por ele no exercício do cargo ou função, ou mesmo fora dele, deve orientar-se por valores como dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais, o chamado DDZEC, os primados da conduta do servidor público, os primados maiores que devem nortear essa conduta. Então, a alternativa é correta? Sim, é correta, está certa. Item 2, a conscientização de cada servidor público quanto à preservação da honra e da tradição dos serviços públicos decorre do desempenho de sua função com dignidade, decoro, zelo e eficácia. Não foi exatamente o que nós vimos com relação à segunda parte, e aí mesclando com alguma coisa referente à primeira parte do inciso 1 do Decreto 1171? Foi exatamente isso. Ou seja, a conscientização, então, de cada servidor de que a preservação da honra e também da tradição dos serviços públicos decorre justamente do desempenho desse servidor, da sua função, com dignidade, decoro, zelo e eficácia, corresponde exatamente à junção das duas ideias contidas no inciso 1 do Decreto 1171. Tranquilo? Não é isso mesmo? Então, nós vamos agora ressaltar um outro inciso, o inciso 3, que também não cai, despenca para com relação à banca CESP, ok? O que vai dizer o inciso 3? O inciso 3, que também é uma regra deontológica, é a terceira regra deontológica do nosso decreto, vai afirmar que a moralidade da chamada administração pública federal, da administração pública, até vamos esquecer o federal aqui, vamos colocar só a administração pública, apesar do nosso decreto dizer respeito à administração pública federal. Mas como o inciso não traz a especificação desse termo, vamos nos ater à administração pública, tudo bem? Moralidade da administração pública. Então, esta moralidade, diz o inciso 3, não deve se limitar, ou seja, não se limita a apenas e tão somente a distinção entre o bem e o mal. Vamos anotar isso aqui? Então, veja, ela não se refere tão somente à distinção entre o bem e o mal, mas ela se refere também a quê? A finalidade, a ideia fim da administração enquanto moralidade, que é justamente o bem comum. Então, veja, a ideia de moralidade para a administração pública diz respeito tanto à ideia de distinção entre o bem e o mal, quanto diz respeito à ideia de bem comum. Então, eu não posso afirmar jamais
que a moralidade da administração pública se limita tão somente a distinguir o bem e o mal. Não, ela tem que ser acrescida necessariamente da ideia fim da administração, que é justamente o bem comum. Tranquilinho? E aí o inciso vem ainda e acrescenta uma segunda parte, que vai dizer o quê? Que o equilíbrio, ainda falando sobre a moralidade, né? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade consolidam o que a gente chama de moralidade. Então, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade consolidam a moralidade. Beleza? Ok, então agora nós vamos para mais alguns exercícios, alguns itens para analisar referente justamente a esse inciso 3 do Decreto 1171. Vamos ao item 8 do seu material. O item 8 diz o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre a manutenção da ordem constitucional. Opa, apareceu uma ideia aqui um pouco diferenciada, então vamos analisá-la com algum cuidado. Veja, toda a primeira parte do item faz referência justamente ao conteúdo que nós vimos e que consta, então, do inciso 3 do Decreto 1171. Toda a primeira parte, até o termo fim. Depois do fim, o que o item indica é que esse fim é sempre a manutenção da ordem constitucional. Pois ora, se a manutenção da ordem constitucional diz respeito justamente ao bem comum, ou seja, a ordem constitucional visa o bem comum, é impossível pensar na manutenção da ordem constitucional sem associar a ideia de bem comum enquanto finalidade para fins de se atingir a moralidade na administração pública. Então veja que, na verdade, o item está correto, por mais que se tenha, para fins de definir a moralidade, no item, afirmar que, na verdade, ela não se limita à distinção entre o bem e o mal, mas ela é sim acrescida de um fim, que no caso do item, disse, é a manutenção da ordem constitucional, que em nada difere ou destoa da ideia de bem comum. Afinal, a ideia, o fim, justamente da nossa ordem constitucional, é a manutenção do bem comum, é a preservação do bem comum. Tranquilinho? Vamos ao item 9 agora, que é o segundo item referente ao inciso 3 sobre a moralidade. O item 9 diz: no âmbito da administração pública, a moralidade no comportamento do servidor limita-se ao discernimento do certo e do errado, do bem e do mal. Poxa, foi exatamente isso que a gente acabou de negar. Por quê? Porque o conceito de moralidade da administração pública não se limita apenas à distinção entre o bem e o mal, mas vai além disso, tem de ser acrescida da ideia fim, que é justamente o bem comum. Então esse item aqui está errado, porque nele se diz que a moralidade limita-se ao discernimento do certo e do errado, do bem e do mal. Não é isso? É isso. Então, nós vamos agora passar, vistas as duas principais regras deontológicas, as do inciso 1 e 3, nós vamos passar a analisar os principais deveres, os chamados deveres fundamentais do servidor público. Então, vamos colocar aqui, ó, principais deveres do servidor, ou então os chamados deveres fundamentais, o que é a mesma coisa, ok? Então, principais deveres e deveres fundamentais do servidor é justamente a mesma coisa. E aí nós vamos, claro, ressaltar, lembrar que os principais deveres do servidor estão previstos no inciso 14 do seu decreto, 14 do decreto 1171, ok? No inciso 14, portanto, estão estabelecidos todos os principais deveres ou deveres fundamentais do servidor. E nós vamos destacar, em especial, dois dos principais deveres.
dois dos principais deveres que mais a banca CESP cobra e tem chance de cair na sua prova, no seu concurso. Nós vamos destacar, portanto, a linha H. O que vai dizer a linha H sobre um dos principais deveres do servidor? Vai dizer que este servidor deve ter respeito à chamada hierarquia. Pois muito bem, esse servidor deve respeito ao seu superior hierárquico, a quem ele está subordinado, a quem ele deve o cumprimento das ordens pelo hierárquico superior ou superior hierárquico, as ordens que ele emana, vamos dizer assim, né? Então, ter respeito à hierarquia é um dos principais deveres do servidor. Porém, este servidor não pode jamais temer representar qualquer comprometimento que ele perceber indevido com relação à estrutura em que se funda o poder estatal. Significa dizer o quê? Que sim, em princípio, ele deve respeito ao seu superior hierárquico, mas ele não pode temer representar quando ele perceber que existe comprometimento indevido para com relação à estrutura estatal. Ele tem de forma funciona como uma espécie, eu diria, de exceção à regra geral. Respeito à hierarquia seria a regra geral. Porém, ele não deve, então, temer representar esse chamado, no caso de eventual comprometimento para com relação à estrutura em que se funda o poder estatal. Aí nós vamos resolver rapidamente, então, dois itens, os itens 15 e 16, referentes justamente a este principal dever. Olha só, o item 15. O item 15 diz o seguinte: o respeito à hierarquia e à disciplina não impede que o servidor público represente contrato que caracterize omissão ou abuso de poder, ainda que este ato tenha emanado de superior hierárquico. Poxa, é exatamente o que diz a letra da linha H do inciso 14 do decreto 1171, não é isso? É exatamente isso. Ou seja, o respeito à hierarquia, à disciplina, não deve impedir que o servidor eventualmente represente essa situação, ou seja, contrato que eventualmente caracterize omissão ou abuso de poder. Ainda que esse ato tenha emanado aqui, do superior hierárquico desse servidor público. Tranquilo? Então, este item está certo, está corretíssimo. Ele não deve deixar de representar, ou melhor, o respeito à hierarquia não deve impedir que ele represente quando ele constatar omissão ou abuso de poder. O item 16 diz o quê? Que o servidor público pode subverter ou desconsiderar a hierarquia entre cargos em situações em que sejam comprometidos o seu bem-estar e o efetivo exercício de suas atividades. Poxa, veja, claro que o servidor público deve, então, respeito à hierarquia, né? E dessa forma ele não pode meramente subverter, ou seja, inverter ou mesmo desconsiderar a hierarquia existente entre cargos. Afinal, um dos principais deveres do servidor é justamente o respeito a esta hierarquia entre cargos. Né? Em situações, por exemplo, diz o item, em que sejam comprometidos seu bem-estar e o efetivo exercício de suas atividades. Não, ele não pode simplesmente subverter ou desconsiderar essa hierarquia em função do seu bem-estar ou em função do efetivo exercício de suas atividades. Então, esse item, o item 16, está errado. Tranquilinho? Deu para acompanhar essa correção com base na letra da linha H do inciso 14 do nosso decreto? Ótimo. Então, nós vamos seguir agora para a previsão da próxima linha, do próximo dever do servidor público, vamos dizer assim, né? Cadê os pincéis, minha gente? Vamos lá. A linha U. A linha U, ainda em se tratando do inciso 14, ou seja, do inciso que prevê os chamados principais deveres ou deveres fundamentais do servidor. O que diz a linha U? Que constitui principal dever ou constitui dever fundamental do servidor abster-se
abster-se de forma absoluta, a exercer a sua função, poder ou mesmo autoridade com finalidade estranha, gente, com finalidade estranha ao quê? Ao chamado interesse público. Com finalidade estranha ao interesse público. Então, veja que o servidor deve evitar, na verdade, exercer a sua função, poder ou autoridade, aquela função, poder ou autoridade própria do cargo ou função pública do servidor, sempre que a finalidade da abstenção for estranha ao interesse público. Ou seja, o servidor público deve obediência, deve satisfação ao chamado princípio do interesse público. Ele não deve jamais privilegiar interesses privados em detrimento do interesse público. Pelo contrário, existe a supremacia, o que a gente chama de supremacia do interesse público. E o servidor, então, em caso de se deparar com eventual função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, ele deve simplesmente abster-se de forma total e absoluta ao exercício da sua função. Então vamos analisar rapidamente os dois primeiros itens que dizem respeito e que eu separei e que a CESP tem cobrado com relação a esse principal dever previsto na linha U. Vamos lá, item 21. O item 21 diz: o servidor público deve abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. É exatamente o que a gente veio vendo até este momento, é a própria letra da linha U do inciso 14. Mesmo não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então eu devo acrescentar aqui o seguinte, que na verdade o servidor público, cabe a ele, enquanto dever, abster-se, então, de exercer a sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que ele exerça, digamos assim, ou ele atenda ao que a gente chama de formalidades legais. Então, mesmo que atendidas eventuais formalidades, ou mesmo que não se verifique violação expressa da lei, ainda assim o servidor deve se abster, tá, de exercer a sua função se for com finalidade estranha ao interesse público. Ok? Então, mesmo não cometendo qualquer violação à lei, ele deve se abster, de exercer a sua função pública. Por essa razão, o item 21 está corretíssimo. Item 22. É vedado ao servidor público abster-se de exercer sua função, mesmo que a finalidade da atividade seja estranha ao interesse público. Muito cuidado aqui, porque aqui a CESP costuma iniciar o item com o é vedado, e daí ela joga o conteúdo do inciso exatamente como está aqui, como ele se apresenta no decreto 1171. Então veja, não é vedado ao servidor abster-se, ele deve abster-se. O é vedado significa é proibido. Então, não é proibido o servidor abster-se de exercer sua função, mesmo que a finalidade seja estranha ao interesse público. É justamente como ele deve agir. Ele deve justamente evitar, ele deve se abster de exercer a sua função com finalidade que seja alheia ao que é público, ao interesse público. Então, esse item, o 22, está incorreto, está errado. Tranquilo? Vejamos rapidamente aqui o que constituiria uma espécie de vedação ao servidor, pode ser? Olha só, eu separei uma dentre as vedações, uma só. A que mais tem caído, a que mais a Banca CESP tem cobrado em termos de vedações ao servidor público. Essa vedação está prevista na linha D e afirma que é vedado ao servidor público usar de artifícios, seja para procrastinar, seja para dificultar o exercício regular de um direito por qualquer pessoa, causando-lhe
ou dano moral ou então dano material. E aí nós vamos resolver então os dois primeiros itens para efeito de refletir o conteúdo dessa linha. Vamos lá? Item 27. O item 27 diz o seguinte: o servidor público deve usar de artifícios para procrastinar o exercício regular de direito de qualquer pessoa. Poxa, é justamente o contrário. O servidor público, segundo a linha D do inciso 15, porque é o inciso 15 que vai trazer as chamadas vedações. O 14 traz os deveres. O inciso 15 traz as vedações ao servidor público. Então, no inciso 15, a linha D, existe justamente a vedação, a proibição no que tange a procrastinação pelo servidor público. Ou seja, o servidor não pode procrastinar o que quer que seja, ou mesmo, como diz o inciso, a linha, o exercício regular de um direito de qualquer pessoa. Então, o item 27 está errado. Bota um exão lá. O item 28 diz o seguinte: em casos de solicitações aéticas e amorais de sua chefia, o servidor público deve procrastinar o atendimento a esses pedidos como uma forma efetiva de não cometer qualquer ação que atente contra o Código de Ética. Pô, comecei a ler o item e já verifiquei o quê? Que o servidor público ali diz deve procrastinar o atendimento a esses pedidos. Ou seja, que pedidos? As chamadas aqui no item solicitações aéticas e também amorais de sua chefia. Não, gente, não é porque as solicitações do seu chefe constituem solicitações aéticas ou amorais e amorais, ou seja, não éticas e não morais, que você vai procrastinar o atendimento a essas solicitações. Você vai tão somente deixar de atendê-las e denunciar, obviamente, representar o seu chefe, a sua chefia imediata, que solicitou, que dirigiu a você solicitações não éticas e não morais, e não procrastinar o atendimento a estas solicitações. Ok? Então, o item 28 também está errado. Olha só, gostaria apenas de mencionar que eu separei, com relação aos incisos 16 e também 22, referente às comissões de ética, que é a última parte do nosso decreto 1171, que são os incisos que também a banca CESP mais tem cobrado no que tange a letra do nosso decreto, do Código de Ética do Servidor Federal. Tranquilinho? Espero que você tenha acompanhado, então, com êxito, as explicações acerca das letras dos incisos que eu separei. Afinal, a CESP tem cobrado esses incisos insistentemente e qualquer deles poderá vir a cair na sua prova, tá? Faça, portanto, os demais exercícios para efeito de fixar as letras desses incisos, dessas alíneas, ok? Boa sorte, estaremos junto com você na sua preparação até o final, até a super revisão de véspera. Espero você, um grande abraço e bons estudos!